Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar as atividades do nosso livro na parte de história, da onde nós paramos, né? Nós começamos na outra aula a falar um pouquinho sobre os povos indígenas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como os indígenas observam o céu. Então nós temos aqui dois menininhos, né, observando o céu. Observar as constelações no céu fazem que os indígenas organizem as suas atividades durante o ano todo. Então, aqui no livro, nós vamos ter um relato, né, do indígena Inácio Valência, do povo tucano. Então, aí ele tá falando, né, como que a tribo dele faz, quais são os costumes, o que eles fazem em cada época. Nós vamos ler com bastante atenção e tem uma perguntinha no final. O que os indígenas podem saber pela observação das constelações? Tem ali no texto, tá bom? Aí nós vamos procurar direitinho e pode escrever aí mesmo. Continuando, né, na página 247, nós vamos ver um pouquinho sobre o calendário indígena. Como que é o nosso calendário? Vamos lembrar um pouquinho. Como ele é dividido? Vocês lembram como ele era dividido? Pelos meses, né, de janeiro a dezembro, e aí os dias são separados pelas semanas. O calendário indígena, ele é um pouquinho diferente. Ele é um círculo, eu vou mostrar. E tem essas repartições aqui, tá vendo as linhazinhas? Então, ó, aqui começa, janeiro tá aqui, mas ele tá junto com novembro e dezembro. Então, o que eles fazem? Eles colocam desenhado as coisas que estão nascendo, né, ou na época da colheita, naquela época. Aí depois nós temos fevereiro e março. Temos também abril e maio, e embaixo junho e julho, e depois agosto, setembro e outubro, que é esse maiorzinho aqui. Tem mais coisas no calendário deles. Então, esse é um calendário usado pelo povo tucano, o povo daquele menino que deu o relato na página anterior. Então, a Pro vai ler aqui o que ele diz sobre esse calendário. Esse calendário representa um ciclo anual dos indígenas tucanos que vivem próximo ao rio Tiquié, no estado do Amazonas. Nele estão representados eventos importantes, como a passagem das estações do ano, as épocas das colheitas dos frutos, de pesca e de caça e de vários animais, e também da realização das festas e dos rituais. Então, nesse círculo aqui, eles representam tudo. As festas, os rituais, os animais nessa época que são melhores para caçar, os peixes. Pode ver que, se vocês repararem bem, nos peixes são os que estão aqui em volta do azulzinho, ó. Aí tem os tipos de peixe que é mais fácil de encontrar em cada uma das épocas, para facilitar a vida deles. Após isso, na página 248, nós temos dois exercícios para fazer. O primeiro, complete as frases com as palavras a seguir. Então, nós temos 3 palavras: constelações, calendários e natureza. Aí vocês vão ler as 3 frases e ver qual palavra se encaixa melhor em cada espaço desse, certo? No 2, leia o texto a seguir sobre o calendário dos tucanos. Depois tem 3 perguntinhas. Como são organizados os conhecimentos e as práticas agrícolas dos tucanos? Sublinhe no texto. Então, vai lá no texto e sublinhe essa parte. Não é muito grande, tá? No B, circule no texto alguns fenômenos que influenciam a composição do calendário anual dos tucanos. Circula e sublinha a lápis, né? Porque caso tenha algo para corrigir, fica mais fácil de fazer a correção, combinado? E o C, em sua opinião,
O calendário dos tucanos atende às necessidades desse povo e por quê? Então aí vocês podem responder aí embaixo, que é na sua opinião, né? Então cada um pode responder o que acha do calendário, certo? Na próxima página, nós vamos ver um pouquinho sobre os indígenas e o uso da terra. Nós já vimos que eles respeitam muito a natureza, né? Os animais e a terra também. Então aqui nós temos um texto falando sobre, né, o uso da terra para os indígenas. Depois nós temos duas perguntinhas. A primeira: por que os povos indígenas consideram a terra como uma grande mãe? Sublinhe a resposta no texto, lembrando de sublinhar a lápis, combinado? Segundo: qual é a forma que os povos indígenas encontraram para preservar a terra que eles utilizaram? Então, ali no texto, tá falando certinho como que eles utilizam. Pode escrever aí nesse pedacinho mesmo, certo? Então, né, como nós vimos no texto, como que os índios respeitam a natureza, né? Eles não usam de uma forma predatória. O que é predatório? Destrutivo, que vai destruir. Então, depois de um certo tempo que eles estão naquele lugar, que eles caçaram, pescaram e plantaram, eles se mudam de lugar para que aquele outro lugar que eles estavam se recupere e assim não prejudique a natureza. Então, continuando, né, na página 250, nós vamos falar um pouquinho da relação dos índios com a natureza. Então, nós temos aqui 4 situações. A primeira que nós temos é a imagem de um rio. As crianças estão nadando neste rio, né? Eles estão brincando. Mas para que eles usam? Eles usam para tomar banho, para brincar e também para pescar. A próxima imagem são as plantações. Então, eles usam, né, essa parte da terra para plantar os alimentos e são geralmente bem pequenas, só para o sustento daquela tribo. Eles não usam nada de substância química, igual nós já vimos que as grandes plantações utilizam. E dessa maneira, o desgaste no solo é menor. A próxima tem um índio caçando, aqui, ó, com arco e flecha, na floresta. Eles usam a caça dos animais apenas para o sustento. Eles não saem caçando por esporte ou para falar que um é mais valente que o outro e caça mais animais. Não. Eles só caçam os animais que eles vão consumir para o seu sustento. E o último, né, é a observação do céu. Tem um índio aqui, ó, lá na aldeia, observando o céu. Então, eles fazem isso, né? Observam muito o céu para situar em que parte do ano eles estão, se é época da colheita, se é época do plantio. Então, eles se organizam olhando e observando o céu. Agora, nós temos uma atividade. Vocês vão escolher, né, um dos povos aqui na página anterior, um dos 4 casos, e vão fazer um desenho mostrando como eles se relacionam com a natureza. Aí depois que fizer o desenho, colorir bem bonito, tira uma foto e manda para Provê. Combinado? Continuando, na página 252, nós vamos ver um pouquinho sobre a religiosidade indígena. Os indígenas, eles têm crenças religiosas, né, para explicar como surgiu o universo, como surgiu os seres vivos, como surgiram alguns alimentos, né? E também algumas explicam os fenômenos da natureza e fazem parte do dia a dia da aldeia. Então, como as chuvas, as cheias dos rios, as estações do ano, entre outras coisas. Então, aqui, na página 252 e 253, nós temos uma história contada pelos Enauenê Nauês, é um pouquinho difícil de falar,
mas é uma tribo, sobre o surgimento da planta de mandioca. Então, a prova vai ler com vocês, tá? Certo dia, uma jovem menina pediu à sua mãe que a enterrasse. Apesar da tristeza, a mãe atendeu ao pedido da filha e a enterrou até a cintura numa terra fofa e fria. Após o seu enterro, a menina pediu à sua mãe que não olhasse para trás. Pediu também que voltasse para visitá-la depois das primeiras chuvas. Recomendou, por fim, que não esquecesse de lhe trazer peixe e que mantivesse o terreno à sua volta sempre limpo e bem cuidado. A mãe fez tudo o que a filha pediu e, ao voltar ao local, encontrou uma roça de mandioca bonita e bem formada. De cada parte da menina brotou uma nova planta, dando origem às variedades de mandioca hoje cultivadas pelos enauenês nauês. A mãe visitava frequentemente a roça, limpava em volta das plantas e retirava com cuidado as raízes, levando-as para a aldeia, onde todos se alimentavam. Então, aqui nós temos uma ilustração, dessa história. Tá bem? Então, agora nós temos 3 perguntinhas, Na primeira, leia novamente a história das páginas anteriores, que a Pro acabou de ler. Vocês vão ler novamente em voz alta, com calma, e vão escrever aí. Qual é a explicação que os enauenês nauês dão para o surgimento da mandioca? E vocês vão escrever. 2. Que tipos de fenômenos naturais podem ser explicados pelas crenças indígenas? Cite 3 exemplos, tem lá no comecinho antes do texto. E 3. Forme uma frase com as palavras a seguir. Povos indígenas, dia a dia, crenças religiosas e explicar. Então, vocês vão ter que pensar numa frase que tenha essas 4 palavras, combinado? Então, por hoje de história, nós iremos até aí. Um beijo e até amanhã.